Olá, querido amigo do canal, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e que você esteja pronto para falar de NFL. Habemos Super Bowl, habemos finalistas, mas antes de falar sobre os jogos desse domingo que definiram os finalistas, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, considerar se tornar membro do clube do canal, que tem muito conteúdo exclusivo e planos para todos os bolsos, muito conteúdo legal para você. Se você não pode, comenta, deixa o seu like, compartilha com alguém, ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Te peço encarecidamente. Vamos começar falando dessa final da NFC em que os Eagles, os underdogs, como o torcedor gosta, né, de ser tratado, venceram os Commanders com uma sonora goleada 55-23 e estão de volta ao Super Bowl após 2 anos, né? E olha, o Jalen Hurts quebrando a maldição de muitos e muitos anos do quarterback que perde o primeiro Super Bowl e não volta, né, para o maior jogo. Então está de volta, Jalen Hurts quebrando essa maldição. Mais um jogo que o placar dilatou no final, no último quarto, né? E aquela coisa que a gente falava durante a semana, os Eagles, eles são um time melhor que os Commanders, essa é a realidade. E os Commanders, eles vinham bem porque eles vinham cuidando da bola nessa pós-temporada. Foi assim contra os Lions, tinha sido assim contra os Buccaneers, mas nesse jogo os turnovers custaram muito caro. O Vic Fangio é um coordenador defensivo espetacular, né? Ele tirou toda a verticalidade desse ataque, ele tirou todas as oportunidades de 1 contra 1 que o Jayden Daniels explorou tão bem nos 2 primeiros jogos. Então, o McLaurin cuidou muito bem do fundo do campo lá e não deu muitas oportunidades. O Mitchell cuidou muito bem do McLaurin no fundo do campo, né? Muitas vezes ali, ele que tinha sofrido um pouquinho no segundo jogo, e no tape tinha sofrido até um pouco mais, né, em lances que a bola não foi, mas nesse jogo ele foi muito bem nesse aspecto. E aí essa defesa apareceu com os turnovers, né? 3 turnovers, 2 turnovers, né? Um foi no special team, mas assim, o do Austin Ekeler, o do D.M. Brown, né? Aí tem o fumble do McNichols no special teams, todos esses aí viraram 7 pontos. Na campanha seguinte o time anotou 7 pontos. Os Eagles imprimiram o seu ritmo no jogo. O jogo terrestre começou muito bem com o Saquon Barkley, com uma jogada explosiva, uma corrida de 60 jardas e tudo mais, mas depois eu acho que os Commanders fizeram um bom trabalho contendo esse jogo terrestre durante uma parte do jogo, e aí o Jalen Hurts jogou muito bem. E na prévia a gente falava, olha, o Jalen Hurts conseguir colocar um pouquinho o seu jogo aqui, conseguir ser consistente, encontrar o A.J. Brown, que apareceu muito bem nessa partida, vai ser fundamental, porque aí, em determinados momentos que o jogo terrestre estiver sendo bem contido, a defesa vai ficar hesitante. Você vai ver que, com o jogo aéreo funcionando, ela vai ter que abrir um pouquinho. É aquela coisa clássica, né? Peraí, eu não tenho só o jogo terrestre para defender. O Jalen Hurts está jogando bem hoje aqui, e ele jogou muito bem, tá? Então aqui, ó, o A.J. Brown tá aparecendo, o Devonta Smith aparecendo, o Goddard tá aparecendo, e aí o Saquon foi voltando para a partida, ele parece que sentiu alguma coisa, uma lesão na panturrilha, né? Mas ficou um tempinho fora, depois voltou. Então, os Eagles imprimiram o seu ritmo, e aí se aproveitaram muito bem desses turnovers, né? Tiraram proveito de cada um deles, colocaram os seus pontos no placar, e aí quando tiveram a oportunidade de matar a partida, o jogo estava 31-23, o Austin Ekeler sofreu aquele fumble, o time não hesitou. O time apertou a marcha, depois conseguiu parar a quarta descida, né? E aí conseguiu essa vitória. Eu acho que os Commanders é um saldo muito, muito, muito positivo da temporada. Tá? Eu acho que é um saldo extremamente positivo para o Washington Commanders nessa temporada. A gente imaginava um Commanders melhor que foi nos últimos anos, mas aquela coisa, um wild card já era bom demais. Vencer um jogo de wild card era espetacular. O time sai com o Dan Quinn
conseguindo estabelecer que sim, eu fui uma escolha certa como head coach, o Cliff Kingsbury fazendo um grande trabalho como coordenador ofensivo, o Adam Peters se mostrando um bom general manager no seu primeiro ano e principalmente a sensação de ter encontrado o quarterback da franquia, o Jayden Daniels. Quando você encontra todos esses elementos, principalmente o quarterback que é tão difícil, aquela que está sendo considerada possivelmente a melhor temporada de um quarterback calouro na história, a sua sensação é boa. Do outro lado, os Eagles voltam ao Super Bowl, depois de um ano que Sirianni foi muito criticado lá no começo, lá em 2023. 24 ele começou bastante pressionado e esse time não teve um grande começo de ano, mas conseguiu depois se encontrar. É o time mais old school da NFL, e quando eu falo old school não é num mau sentido, pelo contrário, porque é um time que entende o que funciona para ele. Isso é o mais importante. Não importa se eu gosto, se o fulano ou beltrano gosta. Se funciona para o time, é o melhor. Ponto. Tá? Funciona melhor correndo com a bola que passando. Ah, mas não é tão moderno. Ah, dane-se a modernidade. O legal é ganhar. E o time tá ganhando. Tá? E o time tá no Super Bowl de novo. Correndo bem com a bola, com a melhor linha ofensiva da liga. E aí a gente precisa ficar de olho nessa situação do center. O Ken Jurgens e o Landon Dickerson, os dois sofrendo com problemas. Mas com o Saquon Barkley imprimindo o seu ritmo, com o Jalen Hurts tendo um grande jogo, e para o Super Bowl é fundamental que o Jalen Hurts tenha esse jogo, tá? Seja esse cara, não o cara das duas primeiras partidas dos playoffs, mas esse cara do jogo contra o Washington Commanders, esse cara que entendeu o que o jogo precisava, que soltou a bola no A.J. Brown, essa conexão com o A.J. Brown precisa funcionar, né? O Brown precisa aparecer, é o jogador mais físico do time. O Devonta Smith também precisa aparecer, o Goddard, enfim, precisa desse mix. A defesa é muito forte, tá? A defesa é muito forte. Vic Fangio é um treinador espetacular, tem esse miolo aí com o Jalen Carter, com o Jordan Davis jogando bem, o Milton Williams, os caras que estão na ponta também produzindo muito bem. Uma secundária jovem, renovada, que deu conta do recado. Então, assim, é uma defesa que inspira confiança. Eu falo, volto a dizer, todo mundo adora a história do ataque dos Eagles e tem muito talento nele mesmo, a gente já citou todos os nomes, mas para mim a grande fortaleza dos Eagles é a sua defesa. Passa muito por sua defesa os Eagles estarem de volta ao Super Bowl. E eu acho mais que merecido estarem de volta ao Super Bowl, tá? E vão lá com totais condições de vencer o Kansas City Chiefs. Para mim, foi um grande jogo. Para mim, é um jogo que, por mais que os Commanders tenham deixado esse jogo competitivo até o final do terceiro quarto ali, esteve sob o controle de Filadélfia o tempo todo. Filadélfia deixou o tempo todo claro que, olha, somos um time melhor, somos um time mais experiente, somos um time mais cascudo, mais pronto para ir ao Super Bowl que o Washington nesse momento. Quem sabe o Washington pode, num futuro próximo, estar lá? Pode, mas nesse momento os Eagles mereciam mais. São mais time para estar lá. Tá? Fizeram isso por merecer durante toda a temporada. Antes de eu falar sobre a AFC, tá? Antes de eu falar sobre a AFC, tem um recado da Insider, nossa patrocinadora oficial do canal. Então fica ligado no recado da Insider. Todo mundo de férias. E eu? Trabalhando. Né? Tô aqui no escritório, afinal de contas, estamos nos playoffs da NFL. Mas ó, tô trabalhando confortável. Isso porque eu tô usando a minha Tech T-shirt da Insider. Desamassa no corpo, não absorve calor, é fresquinha, me deixa tranquilão para enfrentar o dia sem suar, igual tampa de marmita, nesse calorzão desse verão. E se você também quer trabalhar ou até curtir suas férias com mais conforto, se liga nos kits da Insider. São opções super práticas e inteligentes, com cada peça já saindo com descontos especiais. E em janeiro tem uma promo ainda melhor. Com o cupom Chiodini, você ganha 12% off extra. E o melhor, ele é cumulativo com os descontos que estão nos kits. Ou seja, o preço final fica ainda mais vantajoso. E para facilitar ainda mais, é só acessar o site pelo meu link que está na descrição desse vídeo, que o cupom já entra automático no carrinho. Simples assim, como a Tech T-shirt da Insider, a melhor camisa, os melhores kits para você curtir suas férias ou o trabalho como eu. Não perde tempo. Clica no link, garante o seu kit Insider e bora trabalhar, relaxar, qualquer coisa com muito mais conforto.
Dado o recado da Insider, vamos falar sobre essa final da AFC, vamos falar sobre mais uma vitória do Kansas City Chiefs por 32-29 sobre o Buffalo Bills. E essa é uma vitória a la Maestro Júnior, né, de quem soube girar a faca. Antes de mais nada, opiniões sobre 2 lances cruciais do jogo e sobre a arbitragem. Vamos lá, a jogada do Xavier Worthy, tá? Aquele passe que poderiam ter dado passe incompleto ou não. Eu ouvi Guilherme Cohen falando que para ele passe completo e eu respeito a opinião dele. Acho que entende muito mais de arbitragem que eu, tá? Ouvi de outros analistas lá de fora dizendo que daria um passe completo e alguns dizendo que daria um passe incompleto. Nenhum que eu me lembre de ter visto que daria interceptação. Então, quando são de tanta gente que conhece a fundo da regra e tem tanta dificuldade em dizer foi isso ou não foi, eu fico com a marcação da arbitragem e não consigo colocar um ponto. Agora, aquela quarta descida que o Josh Allen vai e o Cy Judge bota a bola para trás e não se revisa, é um erro crasso da arbitragem. Para mim é um erro crasso da arbitragem. Mas também não deu um face mask para os Chiefs e por aí vai. Não acho que dá para colocar esse jogo na conta de arbitragem. Dito tudo isso, vamos falar sobre a partida. Mais um jogaço, mais um jogo espetacular, mais um duelo em que 2 treinadores colocaram seu arsenal de fora e dessa vez eu não vou colocar na conta do McDermott. Eu não acho que o McDermott teve grande culpa. O Mac Hollins fez um grande jogo, apareceu em momentos cruciais, né? Eu gostei que os Bills estabeleceram no segundo tempo a linha de scrimmage, tá? O James Cook, para mim, se deu até poucas carregadas para o James Cook no segundo tempo. E aí eu questiono, na última campanha dos Bills, por que começar, e aí essa crítica vai ao Joe Brady, e aí pode ser estendida ao Sean McDermott, né? Mas por que começar com toss pro Ray Davis, sabe? É a campanha crucial, coloca o seu melhor jogador em campo, cara. O James Cook é o seu melhor jogador nesse momento. A bola tem que vir ali. Naquela terceira descida, aquele screen, eu entendo que você tem uma vantagem numérica, mas não é como se o Amari Cooper fosse um jogador super veloz, um cara capaz de produzir muito nesse tipo de jogada, né? Então são algumas pequenas decisões que me incomodaram nos Bills. Sim, o Kincaid poderia ter pego aquela bola, né? O Josh Allen quase faz um milagre, né? Mas não conseguiu fazer. Eu acho que o Josh Allen explorou bem algumas coberturas split ali quando os Chiefs abriram os 2 safeties, né? Explorou muito bem esse meio do campo com o Mac Hollins. Eu acho que essas rotas cruzando o campo pegaram a defesa do Buffalo, dos Chiefs. Mas acho que os Chiefs também souberam lidar com essa cobertura de zona dos Bills, principalmente fazendo esse dink and doink, né? Eles são muito bons nisso. O Mahomes ele é um absurdo processando o jogo, tá? O nível de inteligência do Patrick Mahomes e o nível de capacidade dele entender que se a peça A saiu de lá é porque a peça B veio para cá, então eu vou ter um espaço aqui, é uma coisa assustadora, tá? Assustador o que o Patrick Mahomes é inteligente nesse tipo de coisa. Outra coisa que eu gostei, os Chiefs também tentaram estabelecer a linha do scrimmage, correram com o Kareem Hunt, correram com o Isaiah Pacheco e correram com o Patrick Mahomes, né? Fazendo esse boot, né? Essa jogadinha em que eles giram, o Mahomes gira e o running back sai no flat. Acho que eles fizeram tantas vezes isso e todas elas deram certo. O Xavier Worthy teve uma bela partida para mim. Jardas pós-recepção é a tônica desse time, sempre foi a tônica desse time, sempre foi o que o Andy Reid pregou, né? Eu quero ser físico no meio e ser veloz nas laterais, no perímetro. Então, quando ele coloca a bola na mão dos seus jogadores, ele quer que eles produzam depois da recepção. E isso aconteceu. Acho que a saída do Benford foi dolorida pro Buffalo Bills nesse jogo. Os Bills também tiveram algumas faltas, como o face mask do Milano, algumas coisinhas que pesaram ali, tá? Pesaram, pra falar a verdade. É um jogo que poderia ter ido para qualquer dos dois lados, mas na hora de jogar a moedinha aqui, novamente o Kansas City Chiefs
levou a melhor. E eu não coloco, não vem com esse papo de pipoqueiro, Josh Allen é pipoqueiro, Josh Allen isso ou aquilo, tá? Não, por favor, tá? Vamos ter Vamos deixar isso maior, né? É como se a gente estivesse vendo desta geração o Tom Brady dessa geração, que é o Patrick Mahomes, e o possível Peyton Manning ou possível Big Ben tá sofrendo para ganhar dele nos playoffs. Algum momento vai acontecer? Vai acontecer, mas não foi. Não foi de novo. Então não vamos com esse discurso raso, é pipoqueiro. Aliás, a palavra pipoqueiro se criou uma coisa no futebol americano aqui que qualquer um que perde é pipoqueiro. Nunca é mérito do que ganhou, sabe? Nunca é mérito do que venceu. E se tem alguém que tem mérito, são os Chiefs. Tá? Os Chiefs, como organização, estão buscando um tricampeonato inédito. Isso fala sobre os Chiefs. Tá? Isso fala sobre caras grandes, como Chris Jones aparecendo em jogadas fundamentais. Chris Jones estava chorando no sideline, não sei porquê, estou gravando logo depois do jogo, mas o Chris Jones jogou com uma intensidade absurda, tá conseguindo grandes jogadas. Né? Charles Omenihu fez uma grande partida. Travis Kelce teve uma partida quietinha, mas no final da partida, quando o time precisou dele, ele apareceu. E o Mahomes a gente não precisa nem falar. Né? É o Patrick Mahomes, é um cara especial, é um cara espetacular. Então deve estar doendo para o torcedor do Buffalo Bills, tá? Dói, mas eu acho que o torcedor do Buffalo Bills tem que ir de cabeça erguida. Os Bills são um grande time, não podem jogar tudo pelo alto agora, pelo contrário, a fundação é muito sólida, né? Tem para mim, o que é o segundo melhor quarterback da liga, tá? No geral, né? Não tô falando dessa temporada, foi MVP, não é essa porra de MVP, não quero nem saber disso aí, esse papo aí, sabe? Mas deve estar doendo, eu sei que deve estar doendo, mas os Chiefs fazem por merecer. Então temos um Super Bowl definido, né? Reedição do Super Bowl de 2 anos atrás. Chiefs e Eagles se enfrentam, tá? As peças, muitas não estão mais no mesmo lado, né? A gente tem algumas mudanças. Os Eagles têm o Saquon Barkley, né? Os Chiefs, basicamente a base é a mesma. Então vamos ver o que vai acontecer 9 de fevereiro. Mas sem sombra de dúvida são duas grandes equipes para jogar esse Super Bowl. Gente, é isso então. Volto durante a semana, tem muito conteúdo rolando. Um grande abraço para todos vocês. Valeu e tchau.